Vamos fazer mais uma? O que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: ao observarmos um carro se deslocando em uma estrada por um longo trecho, podemos afirmar que estamos diante de um exemplo comum de movimento retilíneo uniforme. Então, né? Então, o cara nos deu uma dica falando que o objeto está em movimento retilíneo uniforme. Nesse contexto, qual das seguintes afirmações caracteriza corretamente o movimento retilíneo uniforme, o famoso MU, né? Você deve ter aprendido isso em física, né? Quando que um objeto ele vai estar em movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, como queiram chamar, né? Quando a velocidade do objeto for o quê? For constante, né? Então, toda vez que a velocidade é constante, a gente classifica, né, esse objeto como estando em movimento uniforme, né? Mas esse movimento retilíneo, porque ele quer dizer que está em linha reta, porque existe um movimento circular uniforme, tá? Então aqui, ó, vou frisar aqui o MRU, né, é porque esse MU ele pode ser tanto reto como circular, tá? Então, mas o fato é que dita se um objeto está em movimento uniforme ou não é a velocidade constante, né? É ela que nos garante esse movimento aqui, tá? Então, vamos ver que alternativa aqui que diz. Letra A, a velocidade varia ao longo. Bom, se a velocidade variar, quer dizer que tem aceleração. Se tem aceleração, não é move, é move, né? É outro tipo de movimento. Letra B, a aceleração é variável, piorou, né? Letra C, ou seja, vai alterar a velocidade, se alterar a velocidade não mantém essa ideia de velocidade constante. Letra C, a posição do objeto não muda, né? E também não tem nada a ver com isso, com o movimento retilíneo uniforme não tem a ver com a posição do objeto não muda. Letra D, a trajetória é curva, também não tem nada a ver com a classificação do movimento uniforme, isso pode ser o item E, né? A velocidade é constante, sim, a velocidade é constante do movimento uniforme, né? Então, essa é a condição básica para que qualquer coisa esteja em movimento uniforme. Então, a dica é, lê um problema de física, falou velocidade constante, é movimento uniforme, né? E se é movimento uniforme, tem que lembrar da equação do movimento uniforme, né? O tal do sorvete, né? S que é igual a quem? S0 mais VT, é a famosa equação da posição em função do tempo para o movimento uniforme, né? Isso se for, no caso, um objeto andando em linha reta. Bacana? É isso.